E agora uma pergunta delicada que eu vou te fazer. Vamos criar um cenário hipotético. Vamos bater na madeira Bater na aqui. madeira. Se o Botafogo for rebaixado com tudo isso, como é que você vislumbra a relação da torcida do Botafogo com o projeto, com o Textor? Ah, vai questionar o projeto, vai xingar o Textor, vai ser um clima horroroso dentro do clube. Vai ser um clima horroroso. Vai ser um clima péssimo. Porque a partir do momento que ele chega, você pensa na tua cabeça, nunca mais vão brigar pra não cair. Brigar já tá brigando Já de certa tá- forma agora. Já tá brigando pra não cair. Nunca mais vamos cair pra Série B. Brigar, talvez, com as falas dele, por ser o primeiro ano de projeto, você podia esperar que talvez você ficasse ali, às vezes, perto de uma zona de rebaixamento. Mas não tão próximo como a gente tá. Eu acho que esse é o grande ponto. A gente tá muito próximo à zona de rebaixamento. A gente tá muito próximo. Uma Acho, rodada, né? 2 pontos. Pode 2 entrar na pontos. próxima. Pode entrar na próxima. E aí você vai com gasto. Porque eu acho que o Botafogo, ele montou um time que não era pra cair. Não era pra estar nessa situação que tá. Mesmo com tudo que aconteceu. Aí por isso que o alvo é sempre o técnico. O técnico não fez o time jogar. O Botafogo dos últimos 10 jogos, se eu não me engano, tem uma vitória apenas. De 30 pontos, fez 6, 7. Tô falando isso aqui de cabeça, sem olhar E aqui. porque ele fez uma gordura mais no começo do No começo do campeonato. Campeonato Brasileiro. Ganhou jogos, pô, com aquela virada contra o Internacional. Aquilo é histórico. Eu tava lá no Beira-Rio. Aquilo ali é algo que eu vou contar pro meu neto. Que o Botafogo conseguiu fazer aquilo. Mas só que tem que a preocupação existe, Dieguinho. Assim, eu tô preocupado, claro, muito preocupado com o que está acontecendo, com a situação do time não tá ganhando jogos. E essa situação de jogos espaçados, né, te deixa mais ainda ansioso E a derrota, ela fica remoendo muito durante porque uma demora. semana. Durante uma semana. Se fosse uma situação sem uma derrota, você ficaria, como que eu posso te falar? Mais calmo, né? Assim, você perdeu pro Flamengo ontem, mas tem um jogo quarta-feira contra o... Passa rápido. Você ganha no Fortaleza. Acabou a derrota. Mas não, uma semana com a derrota contra o Flamengo ali martelando. Foi uma semana com 3 empates na sua cabeça. 3 empates consecutivos que você tinha que ter a obrigação de ganhar. Aí você vai jogar contra o Fortaleza, você ganha. Aí é uma semana de felicidade, você pensar em coisas positivas visando o próximo jogo. E assim vai, cara. É tenso, assim, é preocupante. Mas eu acho que não cai. Eu acho que o Botafogo até termina o Campeonato Brasileiro de uma forma segura. Mas tem que fazer a parte vencendo jogos contra os adversários que estão ali embaixo. Contra os grandes, o Botafogo iguala. A exceção do jogo contra o Palmeiras e o jogo contra o Fluminense. O Botafogo não fez bons jogos. Mas os outros, o Botafogo teve jogo competitivo contra qualquer grande. A gente jogou de igual para igual, como a gente é da nossa grandeza. Jogar contra equipes do mesmo nível. O Botafogo tem se complicado contra adversários menores do Campeonato Brasileiro. E se você pega a tabela, no segundo turno a gente vai pegar Red Bull aqui em casa, vai pegar Cuiabá em casa, vai pegar América e também o Coritiba em casa. E eu vou te dar aqui talvez uma situação que talvez nem vocês tenham parado para pensar. O Botafogo, pelo próprio estilo de jogo dele, é nessas horas aí que ele se complica. Porque, por exemplo, se você pegar, o Botafogo foi melhor contra as equipes maiores. Por quê? Algumas dessas equipes maiores têm mais elenco que o Botafogo, um estilo de jogo já mais definido por um período maior, te dá espaço para jogar. Quando você pega essas equipes que normalmente, tem menos camisa, tem menos time, eles já estão acostumados a jogar de forma reativa. O Luiz Castro é um técnico que joga mais pra frente. E as linhas defensivas do Botafogo são mal postadas. E aí você dá exatamente aquilo que o adversário quer. Vou te dar um exemplo do Vasco na Série B. O Zé Ricardo era xingado que só uma desgraça, como você mesmo falou. Os 4 primeiras rodadas da Série B, 4 empates. Depois o Vasco emenda 3 vitórias consecutivas. E quando ele sai, o Vasco chega numa sequência de 14 jogos sem perder. Passou de um caminhão de empate para um caminhão de vitória e depois ficou oscilando vitória e empate ele sem perder. Mas como é que o Zé Ricardo monta o time dele? Pragmático. O Vasco era montado para primeiro defender e, quando possível, atacar. E por isso, primeiro ele acerta a casinha,
4 empates, e o Vasco não tomava gol, era 0x0, 0x0, quando muito 1x1, não tinha 2x2, 3x3, 4x4. E aí depois ele vai tentar acertar. Quando ele vê que ele vai balançar, ele vai embora. E aí o Maurício Souza aqui que ele faz, em vez de ele dar sequência no trabalho do Zé Ricardo, agora eu vou fazer o time jogar. Ele desconcerta o que funcionava, que era a defesa, e também não melhora o ataque. E aí o Vasco virou esse time ioiô. Então o que acontece? O Figueiredo e o Peck, depois do Yuri Lara, sendo ponta, eram os 2 maiores ladrões de bola do time. Porque era um time montado para defender e sair, com o Nenê metendo uma bola, um escanteio, uma bola parada. A transição, né? E era isso. E os times brasileiros, o próprio Palmeiras, com todo o elenco que tem, boa parte do período do Abel Ferreira, agora até mudou um pouco mais a característica, mas boa parte do trabalho do Abel é um time reativo. Sim. E não tem certo e não tem errado, é forma. O brasileiro gosta de ver um jogo mais propositivo. Por isso que a gente entrou naquela linha. É que você vai, com certeza, vai fazer um corte lá, Thiago Franklin demitiria Luiz Castro. Eu e 99% dos técnicos, se fôssemos dirigentes brasileiros, pelos resultados, ele teria sido demitido, porque os resultados não são bons. Ah, mas não teve tempo. Torcedor brasileiro demite técnico. Torcedor brasileiro, ele só sabe conviver com vitória. E é igual no Vasco. Não, é qualquer clube. Qualquer clube é assim, funciona assim. No meu... Aí a gente tem que ver o que a gente quer e o que o clube quer. O clube não quer a demissão do Luiz Castro. Os resultados dele são resultados para a demissão. Um clube... Eu só vi o Botafogo não demitindo o técnico assim, com resultados ruins, foi o Mancini em 2014, quando infelizmente deu merda. É preocupante. É preocupante. E outro detalhe, tudo dando certo, o Botafogo ficando na primeira divisão. Ano que vem, o Luiz Castro já tem outra pressão muito grande em cima dele. Porque ele sempre fala, com pré-temporada... Mal comparando o Renato Gaúcho no Grêmio, mas também com o elenco de X, ele cria uma pressão pra frente. Mas quando ele tiver, e aí, tu não pediu, e agora? Se o Botafogo ano que vem não jogar um futebol taticamente perfeito, vai ganhar e perder jogos, mas com futebol taticamente perfeito, porque ele com pré-temporada, com tudo, com jogadores chegando todos ali na mesma condição, aí eu quero ver como que vai ser. Também. São duas pressões que ele tem. Uma nesse ano, que é essa de você ter que vencer jogos, e a outra pressão que ele tá se colocando para 2023, que é com pré-temporada o Botafogo ter que amassar todo mundo. Ser um time propositivo, chegando na parte tática, chegando para jogar. Eu acho que são 2 pontos que a gente vê que ele vai ter que se controlar. Gente, e é diferente. Torcedor brasileiro é diferente de qualquer torcedor do mundo. Torcedor do Brasil é totalmente corneta. Aqui todo mundo entende futebol. Todo mundo entende futebol. Eu entendo futebol mais do que você. Eu entendo mais de futebol. Você não entende nada de futebol. É assim. Você tá falando besteira. Essas coisas funcionam assim. O torcedor brasileiro, ele funciona desse jeito, né? De achar que todo mundo aqui é técnico, todo mundo aqui entende. Então, assim, é uma pressão muito grande que tá no Luiz Castro hoje. Você entra nas redes sociais do Botafogo, 90% dos comentários são fora Luiz Castro. Mas é o que tem que, repito, não adianta eu falar fora Luiz Castro, não adianta eu fazer campanha, porque o dono falou que não demite. Eu acho que a única maneira do Luiz Castro sair seria ele pedir pra sair. Se ele visse que não dava mais pra resolver as coisas. Pô, então vou sair. Mas pelas coletivas dele, ele também não tem essa linha. Ele acha que o time tá em evolução, o time tá melhorando. Então, assim, eu acredito que isso não vai gerar nenhum tipo de mudança dentro do Botafogo. Acho que ele vai permanecer com uma tranquilidade muito grande, entendeu?